Pai, que possamos, Senhor, entender a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, e que o Senhor fez naquela cruz, nos resgatando da condenação eterna. E que haja em nós resposta em nossos corações, com gratidão, com serviço, amor, obediência, rendição, submissão a Ti, Senhor. Fala aos nossos corações. Nós precisamos do Teu Espírito Santo. Só Ele é o ensinador. Fala poderosamente e revela mais da Tua palavra às nossas vidas. Que haja uma resposta dos nossos corações à obediência e ao serviço. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos continuar sobre tribulação, mas foi lido um texto que chama profundamente a atenção, que é Esdras 5, e para você guardar algumas palavras que falam sobre Esdras 5. Não é esse estudo, mas, meus irmãos, 16 anos aquela casa de Deus ficou parada porque, de um modo ou outro, as pessoas desanimaram, se intimidaram, ouviram a voz do inimigo, não a voz de Deus, ouviram acusações dizendo desista, e por isso eles negligenciaram o serviço da casa de Deus, e ela ficou parada 16 anos. Aí a palavra de Deus veio a esses homens, profetas do Senhor, Ageu, Zacarias, e no versículo 2 então se dispuseram. Primeira palavra que você tem que guardar aí no seu coração. Segundo, começaram a edificar a casa de Deus. Você dispor, mas não servir, não quer dizer nada. Segundo, para edificardes esta casa e restaurardes esse muro. 5, versículo 5. Porém, os olhos de Deus estavam sobre quem? Os anciãos. Primeiramente, os olhos de Deus estão sobre os anciãos dessa assembleia. Lá em Lamentações 3, Lamentações, depois de Jeremias, Lamentações, tem uma colocação tremenda lá em Lamentações, capítulo 5, versículo 14. Lamentações 5, 14. Diz assim: os anciãos já não se assentam na porta. Quem ficava na porta da cidade eram os anciãos. Eles eram a autoridade. E eles determinavam a condução daquela circunstância, a direção de Deus para aquelas pessoas. Então ele era a autoridade, era a condução, era o abrir e fechar da porta para aquilo que era de Deus, aquilo que não era de Deus. Era submissão, obediência e direção de Deus. Porque a porta fala da revelação. A porta fala do discernimento espiritual. E essa é uma das funções do ancião dentro de uma assembleia. Então nós estamos muito aquém daquilo que Deus quer para nossas vidas. E ele vai dizer, os anciãos já não se assentam na porta. O que eles fizeram? Eles deixaram a incumbência que Deus deixou para eles. Simplesmente eles deixaram. Os jovens não cantam. Cessou o júbilo de nosso coração. Aonde que está o problema? Versículo 17. Por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Não há revelação, irmãos. Não há discernimento. Porque o problema está no coração. Então toda devoção leva a serviço. Se você tem a devoção a Cristo e você não serve, algum aspecto está errado dentro da sua vida. Então toda devoção
leva serviço. Irmãos, vamos voltar lá, Jó capítulo 36. Nós vamos dar mais um passo sobre provações. E naquilo que Deus conduzir, ainda nós teremos vários sábados, se Deus conduzir assim, para nós estarmos estudando sobre as provações. Jó 36, 22 diz: eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como Ele? Quer dizer, quem que ensina como Ele? E um dos aspectos da aprovação é que Deus está nos ensinando. Estamos na escola de Deus, na escola de Cristo, aprendendo as coisas celestiais, o caminho celestial, aprendendo sobre os atos, os propósitos, os caminhos de Deus para nossas vidas. Porque afinal de contas, agora somos filhos de Deus. E os preceitos, os conceitos, os caminhos, os atos, os propósitos, não são mais terrenos, eles são celestiais. Só que há muito de terreno na nossa vida, e Deus vai tirar isso daí. Então o que é terreno, o que é trevas, o que é carnal, vai se expor nas provações. As provações expõem o nosso coração. Então quando vem a dificuldade, nós vamos negar a Deus. Nós vamos punir a Deus. Primeira coisa que a gente faz é punir a Deus. Você pode ver, eu já falei isso. Quando há uma dificuldade em casa, qual a primeira coisa que você faz? Deixa de congregar. Está punindo a Deus. Está dizendo, Deus é culpado. É Ele. Tão equivocados que nós somos em relação ao que é vida cristã, o quem é nosso Pai, que nós somos filhos de Deus. Nós não admitimos, irmãos, que os nossos filhos desobedeçam. Nós ficamos muito bravos e disciplinamos. Mas, irmãos, nós admitimos, do modo franco, a nossa total desobediência a Deus. E nós estamos falando de Deus que é justo, plenamente justo e perfeito, e santo. Nós, como pais imperfeitos, não admitimos desobediência. Mas admitimos nossa desobediência a Deus, que é o nosso Pai. Então, amados irmãos, o equívoco é tão grande em nossas vidas. Lá em Isaías 48, são textos que eu já li, eu estou lendo novamente. Isaías 48, versículo 17. Versículo 17, ele diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Ele nos ensina o que é útil aos planos, projetos e o coração e a mente de Deus, e nos guia nesse caminho. Mas o problema não é isso. O problema é a nossa obediência a Deus. Se nós queremos ser guiados por Deus, queremos ser guiados por pessoas, circunstâncias, qualquer outra coisa, se nós queremos ser guiados. Hebreus 5, 12, 5 vai dizer: olha, vocês são meus filhos, eu corrijo vocês como a filhos, porque eu amo vocês. Qual filho que o pai ama não corrige? E se você está sem correção, você não é filho, você é bastardo. Você não é filho de Deus. Isso está em Hebreus 12. E Lamentações, nós já lemos agora, vamos voltar a Lamentações, capítulo 3, versículo 33, novamente a palavra de Deus dizer: porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não disciplina, porque Deus tem prazer em ver seus filhos sofrer. Não é isso. É para que os seus filhos deixem de sofrer pela desobediência que Deus nos disciplina. Que os seus filhos deixem de andar nos seus caminhos, nos caminhos do Senhor. Que os seus filhos conduzam a sua vida naquilo que pensa, naquilo que acha, sem consultar, sem ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, ser guiado por si próprio, para a sua carne, para a sua boa intenção. Mas a boa intenção não entra no Senhor.
Só existe uma intenção que agradar a Deus, é fazer a vontade do que Deus já disse, a sua palavra. O resto, irmãos, não serve nada para Deus. Isaías 63, Isaías 63, Isaías 63, versículo 9, diz assim: em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu e tomou-os e os conduziu todos os dias da antiguidade. Em toda a angústia deles, Deus foi angustiado. No Salmo 56, já lemos alguns desses versículos, só um. Salmo 56, versículo 8, todos conhecem o texto. Contaste os meus passos, quando sofri perseguição, porque estava sem rumo. Como sofri a provação, o Senhor contasse meus passos, o Senhor sabe onde eu estava sem rumo. Recolhestes as minhas lágrimas, e no teu odre não estão elas inscritas no teu livro. Ele nomeou cada lágrima nossa. 1 João capítulo 3. Quem nós somos, quem Deus é, o que Deus é para nós? Algo qualquer? João capítulo 3, de 1 a 3. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, e a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De quem você é? Eu sou filho do seu João, Dona Maria. E o seu João, Dona Maria vai educar os seus filhos. E Deus faz isso conosco a mesma coisa. Por que nossos pais nos educavam? Eles queriam que nós andássemos nos caminhos que eles conheceram, os caminhos da verdade, os caminhos do Senhor. E o que Deus quer fazer? É a mesma coisa, que nós andemos nos caminhos do Senhor, que nós conheçamos ao Senhor, que nós tenhamos uma vida de obediência a Deus, porque nós somos desobedientes. Nasce desobediente, cresce desobediente. Mas, amados irmãos, nós éramos filhos da desobediência, agora somos filhos da obediência. Nós fomos gerados de novo pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, para sermos filhos da obediência, não da desobediência. E ele diz assim: por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porquanto haveremos de vê-lo como é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Tem o hoje, nós somos filhos de Deus, Deus é nosso Pai. Tem o amanhã, nós seremos plenamente semelhantes ao Filho de Jesus. Mas tem o hoje, Deus está nos purificando das escórias que tem na nossa vida. Irmãos, a filiação é prova da obediência. A obediência é prova da filiação. Se somos filhos de Deus, obedecemos. Aos olhos quer dizer que obedecem em tudo? Não, muitas vezes erramos, arrependemos, confessamos, Ele nos perdoa, nos purifica e nós voltamos ao caminho do Senhor. Mas o coração quer fazer a vontade de Deus, não fica olhando para si mesmo, uma vida introspectiva, mas é uma vida olhando para Ele, pensando nas coisas dEle. Irmãos, obediência é a prova do nosso amor e devoção a Deus. Eu amo a Deus, você obedece? Eu amo o Senhor, você obedece? Isso é tão claro. Se o seu filho chega para você: pai, eu te amo, e faz tudo errado,
Ele está falando a verdade? Claro que não. Ele está mentindo. E nós fazemos isso com Deus. Falando assim, não, eu te amo, Senhor. Mas não obedece. Então preste bem atenção, irmão. Obediência é a prova do nosso amor e devoção. Obediência é a prova da nossa submissão. Obediência é a prova da nossa confiança em Deus. A obediência é a prova que Deus é autoridade. Que Deus é nosso Deus e Ele é nosso Pai. A maior prova, irmãos, da filiação é a obediência. Olha Jesus. Se nós estamos no caminho da desobediência, nós temos que perguntar: será que eu sou filho de Deus? Será que realmente amo o Senhor? Porque a obediência é uma vida de fé. A pessoa que diz que crê e não obedece é mentira. É mentira. Porque aquele que crê, ele obedece. É uma vida de dependência, a vida de obediência, a vida que Jesus viveu plenamente como homem nesse mundo. O que chama a atenção de Jesus, que ele viveu na dependência do Pai, submisso ao Pai, obediência ao Pai, submisso à palavra de Deus, submisso ao Espírito Santo, ao poder do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo de Deus e junto com os irmãos. Deus deu tudo isso para mim e para você. Será que nós obedecemos a Deus? Nós estamos preocupados em obedecer o que Deus disse? Ou nós estamos ainda preocupados com o que eu acho, não acho? Ah, meus amados irmãos, nós devemos ponderar o nosso evangelho, a nossa vida hoje cristã. Devemos ponderar. Se realmente Ele é prioridade. Não temos vidas de felicidades. É uma vida de tristeza. E eu vou dizer uma coisa para você: uma vida de tristeza constante, sabe o que é isso aí? É um tapa na cara de Deus. Porque Ele é a nossa alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Ele diz: bem-aventurado, 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 bem-aventurado. É alegria. Agora um crente que diz que é crente, vive. A Bíblia diz: com o espírito alegre o rosto formoseia. Porque esse espírito alegre está de conformidade com o Senhor e obediência ao Senhor. A Bíblia diz que o justo é como a luz da aurora, cada vez vai brilhando mais. O que nós achamos de vida cristã, irmãos? Não tenha dúvida nenhuma que Deus leva-nos a provações para que nós possamos conhecer a Deus. Porque se Deus não levar a gente à provação, a gente não quer saber de Deus. A gente fica entretido com um monte de coisa, e muitas das coisas lícitas, e deixamos Deus de lado. Aquilo que nós amamos captura o nosso coração, a nossa mente, nossas emoções, a nossa vontade, aquilo que nós amamos. Podemos ter a nossa vontade, mas queremos fazer a vontade de Deus. Olha a mente de Cristo, capturada pelo amor do Pai. Se esvaziou, se humilhou, foi servo, obediente, servo até a cruz. Essa é a mente de Cristo. Ah, irmãos, o que amamos nos captura. Se amamos o mundo nos captura. Se amamos a nós mesmos, somos capturados pelo nosso ego, nosso eu. Nós precisamos perguntar quem nós amamos. Jesus vai dizer: não adianta vocês falarem para mim, Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando. Não adianta você falar isso para mim. Eu conheço o coração de vocês. Eu sei no que está o coração de você. Por isso, as tribulações vai fazer o quê? Que essas mazelas no nosso coração, elas vêm à tona. Fez isso com o povo de Deus no deserto. Deuteronômio capítulo 8. Para humilhar, para saber o que está no seu coração. Deus já sabe, mas o que está no nosso coração? Nós sabemos? Ah, quando vem a tribulação, irmãos, nós vamos saber. Não somos tão humildes, não somos tão mansos, não somos tão perseverantes, não somos tão pacientes. Muito pelo contrário.
Nós não negamos a nós mesmos, somos muito autodependentes. Eu penso assim, eu vivi assim, eu não vou mudar. Mas Deus diz isso, mas deixe Deus de lado. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu quiser. Você pode não falar isso para Deus, mas a sua conduta é essa. No fundo, você está deixando Deus de lado. Eu não admito isso. Você não admite mesmo, porque você não tem coração para isso. Só admite quem tem coração. Irmãos, o novo nascimento é uma coisa totalmente diferente do que nós pensamos. Não é mudar de religião, mudar de igreja, mudar de qualquer coisa. Novo nascimento, irmãos, a sua vida é outra. Sua vida é outra. Não estou falando de perfeição. Eu estou falando de coerência. Mesmo que eu acho que isso daqui é difícil na palavra de Deus, eu não tenho nada disso, mas eu creio que é a palavra de Deus, eu quero para a minha vida. Porque esse é o certo, esse é o que Deus pensa. Mas nós não queremos. Você vai falar assim, não, eu tenho o coração voltado para Deus. Você tem? Tem de fato? Então, amados irmãos, nossas provações glorificam a Deus quando recebidas corretamente. Se nós murmuramos, não glorifica a Deus. Mas se nós recebemos, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo na minha vida, mas uma coisa eu sei, a minha vida está nas tuas mãos. O Senhor tem os seus pensamentos que não são os meus, o Senhor tem os seus caminhos que não são os meus, e eu estou nas mãos de um Pai amoroso e gracioso. Então eu sei o que o Senhor está fazendo, pode fazer. Agora, quando nós esperneamos, irmãos, o pessoal sabe, Israel também sabe. Põe aquele gado no caminhão e tem lá um arpão, não tem? Então ele chega assim, porque cai, tem que levantar. Ou está fazendo alguma coisa que vai prejudicar, então ele chega e encosta devagarzinho, só para dizer, olha, saia daí. O que ele faz? Ele dá um coice. E quando ele dá um coice, é isso que nós fazemos. Nós não admitimos que Deus queira mudar a nossa vida. Ah, meus amados irmãos, está equivocado o que é vida cristã. Vida cristã é Cristo. E o alvo é Cristo. Você vai pegar um Paulo, 25 anos de ministério, ele teve 31. Ele vai dizer, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus, eu quero conhecê-lo. Então, amados irmãos, quando nós entendemos que as provações, muitas são para glorificar a Deus, quando nós recebemos ela do modo correto, do mesmo modo que Marta e Maria estavam ali morto Lázaro, o que Jesus disse para ele? É para que seja manifesta a glória de Deus. Você não vai entender isso aqui, mas vai manifestar a glória de Deus. Imagina quando você passa a provação e as pessoas vão dizer assim, aquela pessoa sofreu muito, mas não largou o Senhor, se rendeu ao Senhor, ficou firme no Senhor. Ah, irmãos, isso glorifica a Deus. Agora, quando nós nas provações, nós murmuramos, esperneamos, lutamos e esbravejamos, não glorifica a Deus. Eles vão dizer, onde que está o seu Deus? A quem você serve? É uma vida de submissão ao Senhor, sabendo que o fim de todos os procedimentos de Deus com o seu povo é que Ele, o seu Filho, sejam glorificados. Por isso que Deus poda, João capítulo 15. Eu sou a videira vertedora e meu pai é agricultor. O que o agricultor faz? Poda. Ele vai podar aquilo que não serve. Ele vai podar aquilo que não presta. Ele vai podar aquilo que não é meu. Só que quando ele poda, irmãos, cresce aquilo que vem da videira. E a palavra de Deus diz, aquele que permanece em mim, permanece na minha palavra, permanece no meu amor, esse dá muito fruto, e meu Pai é glorificado, porque o fruto da videira é o próprio Jesus, e seu caráter.
Será que nós, irmãos, aceitamos os trabalhos de Deus na nossa vida? Deus vai pegar um Paulo, vai colocar um espinho na carne, para que ele aprendesse que a graça de Deus é o suficiente. Isso quer dizer que a graça de Deus é suficiente, ela é operosa, ela faz tudo. E nós vamos ver o que é a graça de Deus. Eu e você precisamos entender a paternidade de Deus em nossas vidas. A grande pergunta é essa: quem é seu pai? Eu fui para uma religião, lá eu fui batizado, agora eu sou filho de Deus. Não disse nada. Quem é seu pai? Se você não nasceu de novo, nascer do alto, eu vou dizer uma coisa para você: o novo nascimento traz um marco na vida da pessoa, nunca mais será a mesma. Então você vai ver o que é paternidade, o que é filiação. Se você não entender isso, é para que nós o conheçamos, irmãos, quem é nosso pai e a nossa filiação diante de Deus. Se nós entendêssemos o que Deus está fazendo nas provações que Ele nos dá para suportar, que temos uma oportunidade de glorificá-lo nela, então nós deixaríamos de lado as nossas dores, por mais que sejam reais, deixaríamos de lado as nossas queixas, deixaríamos de lado o que a gente pensa, deixaríamos de lado que Deus está demorando muito, deixaríamos de lado, olha, até quando vai durar isso daqui? Até quando Deus quiser. Até eu e você nos rendermos, não de palavras, mas de coração. Até nós desesperarmos de nós mesmos e vamos aos pés de Jesus, humilhados, arrependidos, diante do Senhor. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A soberba entra no coração nas provações. Por que aquela pessoa fez isso para mim? Eu não fiz nada para ela, não fiz nada para ele. Por que fez isso para mim? Porque você não entende que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo um propósito. E o propósito é ser conformado à imagem e semelhança de Jesus. Pois nós não pensamos assim. O que mais nós fazemos é querer juízes. Olha a época de juízes, irmãos, terrível. Cada um andava no seu caminho, não tinha rei. Eu faço o que eu mando, o que é Deus. O que me agrada que Deus fala, tudo bem. O que não me agrada que Deus fala, eu não quero. Eu não quero. Por isso que você vai ver que a Bíblia toda ela é mais exortativa. É Deus falando: filho meu, olha aqui, volta aqui, lembre aqui, ande aqui, cuidado com aqui, olha lá, filho meu. E nós não estamos ouvindo? E o Espírito Santo está aí trabalhando. Olha as 7 igrejas do Apocalipse, onde que está o Espírito Santo? Irmãos, nós precisamos rever o nosso conhecer ao Senhor. Deus quer que nós o conheçamos. Deus levou aquele povo no deserto para conhecer a Deus. Quem é esse Deus? Ele é o Deus da pedra, Ele é o Deus da água, Ele é o Deus maná, Ele é o Deus da nuvem, Ele é o Deus o fogo, porque tudo fala de Cristo. A presença de Deus estava ali. Suas roupas não envelheceram, seu sapato não envelheceram, não incharam os seus pés. Deus estava ali. Isso é impossível no deserto, 40 anos, é impossível. Eles estavam ali para conhecer quem é esse Deus dos impossíveis. Quem é que pode abrir o mar vermelho? Quem é que pode? E passar todo o seu povo e depois destruir os inimigos completamente. Quem pode? Só Deus. Mas eles não conheceram. Lembrava do Egito, comida do Egito, modo do Egito, e Deus estava ali. E Deus faz até o tabernáculo para estar no meio dele. Faz um tabernáculo, eu quero estar no meio do meu povo. Eu não quero estar atrás, eu quero estar no meio do meu povo, eu quero andar no meio. É isso que Apocalipse 2 diz: o Senhor passeia no meio do seu povo.
Deus quer ser conhecido como Deus e como Pai. Mas nós não conhecemos. Nós avaliamos Deus, nosso Pai, como nosso Pai terreno, que é imperfeito, falível. Deus não. Deus não comete um erro. Por isso que hoje estão rasgando a Bíblia. As feministas rasgam a Bíblia. Os autoritários, homens autoritários, não autoridade, rasgam a Bíblia. Porque o irmão falou da verdade. Porque não querem a verdade. Eles querem andar na operação do erro, da mentira. As provações nos ajudam a conhecer melhor o Senhor. Irmãos, quando é que eu e você vamos falar como o salmista, Salmo 42? Salmo 42, olha o que diz lá de 1 a 3. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. É por ti, não por suas bênçãos, absolutamente nada, porque Deus nos abençoa, Ele nos trata como filho, é um Pai provedor, nutridor, é um Pai presente que nos guarda. Por mais, irmãos, que nós não tenhamos o senso da presença de Deus, Deus sempre está presente, é nós que nos ausentamos da comunhão com Deus. Aí nós sentimos o quê? Sozinho. Eu estou sozinho. Como o irmão Glênio contou lá, que é lá no sítio, na roça lá. Aí ele era pequeno e falou para a mãe: mãe, o pastor não vem nos visitar aqui, né? Fica quieto, menino. Todos os dias o bom pastor nos visita. É que você não enxerga. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está vendo, irmãos, quer conhecer a Deus? Não culpa as pessoas. Culpa a si mesmo. De não ter comunhão com o Senhor. Jeremias diz assim: olha, não glorie o homem na sua riqueza, não glorie o homem no seu poder, não glorie o homem na sua sabedoria. Você quer se gloriar? Se glorie em me conhecer, que eu faço misericórdia. João 3,17,3 vai dizer: a vida eterna é essa, que te conheça como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como o Salvador. João 17,3 é conhecer a Deus, a intimidade com o Senhor. As provações nos fazem chegar a Deus. As provações, quando nós enxergamos que as mãos amorosas de Deus, faz-nos enxergar quem nós somos e quem é Deus. E Ele está presente. E o problema não é Ele, somos nós. Ele sempre está presente conosco. O salmista vai dizer: a minha alma tem sede de Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele tem necessidade do próprio Deus. Irmãos, o Salmo também, o 63, olha o que diz lá. Salmo 63: ó Deus, Tu és o meu forte Deus forte, e eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água, no deserto. A minha alma anseia por Ti, assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Mesmo na dificuldade, mesmo no deserto, ele anseia pelo Senhor, ele quer o Senhor, ele ama o Senhor. Por isso a Bíblia diz, Oséias 2,14: eis que levarei vocês ao deserto, lá falarei o seu coração. Você não está sabendo que Deus está falando no seu coração nas suas tribulações? Você tem ouvido muito a palavra de Deus na sua mente, mas o seu coração está longe dele. E Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Ele diz: habite ricamente em vós, no vosso coração, Jesus Cristo. Santificai a Cristo no seu coração. Porque o problema é o coração. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração.
Então Deus vai expor aonde está o nosso coração. As provações vêm e as pessoas culpam. É o local que eu frequento, lá é o problema. É uma irmã lá, um irmão naquele local, eles são um problema. O problema é você, sou eu. Nós somos o problema. Não culpe as pessoas. Deus usa as pessoas para mostrar quem nós somos. E nós vamos ver, irmãos, que nós não somos tão bonzinhos assim, não. O que nós amamos nos captura. Nosso amor é como um leme do navio, irmãos. Preste bem atenção. Quem escreveu aqui foi um irmão precioso. Nosso amor é como um leme do navio. Para onde vira o leme, o navio vai. Quem nós amamos? A nós mesmos? Tragédia e desgraça. Seu navio vai para lá. Nós amamos o mundo? Então, o leme vai. Mas se nós amamos ao Senhor, irmãos, o leme, o amor, nos conduz a Cristo. E somente Cristo. A suficiência dele em nossas vidas. Não é surpresa que o mundo procure capturar o nosso amor. O mundo tenta capturar o nosso coração. Porque aonde está o nosso coração? Nosso tesouro está aí o nosso coração. Como é que nós vamos sabendo isso? Quando vem as dificuldades. Minha vida vai muito boa. Vai. Não leio a Bíblia, não oro, não congrego, não tenho prazer no Senhor. Aí vem a dificuldade, vem a tribulação. Aí você está vendo? Olha o que Deus está fazendo comigo. Não. Deus está fazendo aquilo que eu e você merecemos como filhos de Deus. Porque nós estamos distraídos no caminhar. Aí vem a tribulação, o que nós fazemos? Oramos mais, lemos mais, congregamos mais. Aonde que estava o nosso coração? Longe de Deus. Longe de Deus. O que Deus quer que eu e você conheça? Deus quer que nos conheçamos, irmãos, que a presença perpétua de Cristo em seu povo é a maior preciosidade que nós temos nesse mundo. Através do Espírito Santo que habita em nós. Pela obra do seu Filho naquela cruz. Aquela preciosidade é Ele, porque a presença de Deus é santificante. A presença de Deus é sustentadora. A presença de Deus é consoladora em nossas vidas. Mas não temos comunhão com Ele. Nós deixamos sempre Ele o último plano. Por isso você vê a diferença entre Marta e Maria. Marta era uma filha de Deus. Maria também. Olha a diferença entre as duas. Você é mais Marta ou Maria? Irmãos, nós temos sido mais Marta do que Maria. Maria aos pés do Senhor, para ouvir, para aprender. Maria aos pés do Senhor, para ser consolada na tristeza, na hora da crise. Maria aos pés do Senhor, para adorá-lo, aos pés do Senhor. E Marta? Marta está enrolada, com muitos afazeres. Quem que conhece o Senhor, Marta ou Maria? Então nós fazemos que nem o povo de Deus, lá em Salmo 107, 103 diz assim: o povo conheceu as obras de Deus, mas Moisés conheceu o seu caminho. Em intimidade, ele conheceu a Deus. Senhor, eu quero que o Senhor mostre o seu caminho. Se a sua presença não for conosco, eu não vou. Eu quero ver a tua glória. Mas Moisés, você não viu tudo que Deus fez? Não, eu quero conhecê-lo. É isso que Paulo vai dizer. Eu quero conhecer a Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, nós o amamos mais. Devotamos mais a Ele todo o amor, toda a devoção. Por quê? Porque o amor de Deus é imutável, é insondável. Como é que Deus
esse Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas, pôde mandar seu próprio Filho para morrer por mim naquela cruz, um miserável pecador. O amor de Deus nos constrange, o amor de Cristo nos constrange. Nós somos agarrados pelo amor do Senhor. Pensando assim, um morreu por todos, logo todos morreram. Morreram agora para quê? Para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para aquele que ressuscita dos mortos. O que ele está dizendo? Vocês não são propriedade de vocês mais. Vocês são meus. Vocês são povo eleito, povo de propriedade exclusiva de Deus. São santos, são meus. Há uma propriedade, vocês são meus. Mas Deus não é como eu e você, que muitas vezes tratamos nossos cônjuges como propriedade. Não é propriedade. Deus nos trata por amor e por graça e por misericórdia. Ele nos comprou e é dele. E Ele tem todo o direito sobre nós, mas Deus só age por amor. E o que Deus espera? O amor que redunda em nosso amor a Ele. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, o que nós temos que conhecer? Os atributos de Deus nesse caminhar. Quem é Deus? É o Deus de amor. Quando tudo você achar que está perdido, lembre-se que Deus é amor. Não esqueça disso. Quando vem as dificuldades, ou quando nós erramos nesse caminhar, a tendência nossa é fugir de Deus. Mas deveria ser o contrário. Nos lançar aos braços do Senhor, porque Ele nos ama. Não fuja de Deus, porque você não pode fugir dEle. Lance-se ao Senhor, e Ele vai te restaurar, te curar, te libertar. Deus almeja que os seus filhos voltem, voltem e voltem. Olha o filho pródigo, olha aquele pai, é uma figura de Deus. O filho sabe que ele vai voltar, ele vai encontrar um pai bondoso, amoroso e gracioso. O pai não vai dizer: olha, você andou nesse mundo, está tudo certo, você fez tudo errado, está tudo certo. Ele não vai falar isso. Mas ele não vai acusar seu filho, ele já sabe. O filho vai fazer o discurso, nem termina, o pai já abraçou, já beijou ele, recebeu, trocou a roupa, trocou anel, sandália, porque esse meu filho estava perdido e foi salvo. Irmãos, nós precisamos conhecer o amor de Deus. Nós limitamos o amor de Deus em relação a nós, em relação às pessoas. Não, a Bíblia diz assim, Romanos 5, versículo 3: e não somente nisso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabemos que as tribulações produzem perseverança, e a esperança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Deus nos ama, e o amor dele, irmãos, é imutável. O que muda somos nós. Osés diz assim: o seu amor para comigo é como uma nuvem. Está lá a nuvem agora, daqui a pouco a nuvem já se foi. Por quê? Porque, irmãos, os nossos corações têm sido ganhos pelo mundo. Os nossos corações têm sido ganhos por nós mesmos. Nossos corações têm sido ganhos pelos nossos projetos, nossos planos. Não para os projetos, planos e os atos de Deus, não. Esse amor de Deus, precisamos conhecer, amados irmãos, que o Deus, Ele é o Deus de toda a graça. Ele é o Deus de toda a graça. E quando diz toda, é toda. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Toda a graça é toda a graça.
Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus chamou a sua eterna glória, e depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo os há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quanta graça Deus tem, toda. Quanto amor Deus tem, imutável, insondável. O amor de Deus que excede todo o nosso entendimento. Porque nós conseguimos entender como é que Deus pode nos amar. Irmãos, a graça de Deus é Cristo, e a graça de Deus em Jesus Cristo nos é suficiente. Deus não tem nada para mim e para você. O descanso da fé, preciso descobrir isso. É verdade, irmãos, em todos os sentidos, que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que chegam a Deus creiam primeiro que Ele existe. Irmãos, você crê que Deus existe? Parece um absurdo fazer essa pergunta, irmão, mas vivemos como se Deus não existe. Não há temor do Senhor, não há reverência, não há devoção, não há entrega, consagração. É como se Deus não existe. Deus só existe nas minhas crises e minhas dificuldades. Aí sim eu vou a Deus. A suficiência da graça de Deus é uma realidade para a minha vida e sua vida. O segredo da vitória não é a oração, e sim é o louvor. Porque depois da oração tem que vir o louvor. Porque o louvor está dizendo, aquilo que o Senhor disse, o Senhor vai fazer, então eu já louvo. Olha Josafá, 2 Crônicas 20. Aqueles 3 povos que veio contra Josafá, diante dessa multidão aqui, não tem o que fazer. Eles oraram, clamaram ao Senhor, e Josafá chegou diante de Deus e falou: Senhor, o Senhor sabe que nós não há poder nenhum para resolver isso daí, mas nossos olhos estão postos em Ti. Deus mandou ali a revelação do Espírito Santo, dizer para ele: Josafá, pega os cantores aí, vão louvar a Deus, porque essa luta não é sua, é minha. Ah, meu amado irmão, nós precisamos louvar a Deus nas provações, porque Deus está no controle, e no momento certo, amados irmãos, nós vamos ver o fruto das provações, se nós recebermos com provação do Senhor, nas mãos do Senhor, e que Deus tem um propósito. Você vai ver o caráter de Jesus sendo formado em nós. Mas não entendemos essas coisas. O segredo da vitória completa é a fé. Tudo depende simplesmente se confiamos que Deus é Deus, e aquele que Ele diz, Ele vai fazer. Nós não confiamos. Ele é o Deus de toda graça, Ele é o Deus de toda consolação, Ele é o Deus presente. A Bíblia diz que é o Deus de toda consolação. A palavra de Deus de 2 Coríntios 3:5, bendito seja o Deus, o Pai do nosso Jesus Cristo. Ele vai dizer assim: devido a sua muitas misericórdias, Ele é o Deus de toda consolação, que nos consola em toda tribulação. Ele vai dizer assim: ah, mas eu estou numa tribulação tremenda, ninguém vem me consolar. Irmãos, nós temos o Consolador conosco. Ele é o outro Consolador. Esquecemos da presença do Espírito Santo, menosprezamos o Espírito Santo, menosprezamos o poder de Deus que opera através do Espírito Santo. Nós menosprezamos o Paráclito que está conosco, que está ao lado. Menosprezamos a ação, a atuação, a condução do Espírito Santo em nossas vidas. Olha que o Espírito Santo com Jesus, Deus diz: esse é meu filho, nele tenho todo o prazer. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. Mas quem estava lá com Jesus? O Espírito Santo de Deus. Quem está com você? O Espírito Santo de Deus. Então nós temos o poder de Deus em nossas vidas, mas nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, obedecer a voz do Espírito Santo, nos render à sua autoridade, à sua condução em nossas vidas. Ele é o Deus de toda consolação, o Deus eterno te seja por habitação, refúgio. Por baixo de ti Ele estende seus braços eternos, diz Deuteronômio 33.
Deus coloca os seus braços debaixo de nós. Nunca estamos sozinhos. Por isso Ele faz forte ao cansado, revigora aquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobe como águia. Esperam no Deus de toda graça, esperam no Deus da consolação, esperam num Deus presente. E a palavra de Deus diz que eles sobem como águia. Eles vão experimentando, irmãos, o caráter celestial em suas vidas. Mas gente, as tribulações, nós, maioria das vezes, irmãos, nós deixamos de lado que nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus é claríssima: como passarem pelas águas, não submergerás, porque estarei contigo. Quando passares pelo rio, não submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque o Deus eterno está contigo. Eu te fortaleço, eu te digo, não temas, estou contigo. Eu te seguro com a minha destra. Irmão, não existe destra mais poderosa, e ela é a única poderosa nesse mundo, as mãos do nosso Deus, e Ele nos segura. Mas o que nós fazemos? Soltamos. E Deus está ali presente. Ele é a nossa habitação, Ele é nosso refúgio. Olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, eu e você nunca passamos uma circunstância dessa, talvez nunca vamos passar. Aquele fogo ali queimando, esquente 7 vezes mais, afinal de contas. Agora vão botar um monte de roupa nesses 3 aqui e vão jogar ele lá. Irmãos, ninguém joga ninguém na fornalha se Deus não permitir. Os inimigos já foram derrotados antes, foram queimados. E lá na fornalha que Deus permitiu, eles conversavam e andavam, porque o 4º homem estava lá. Deus deixou o Espírito Santo, Deus deixou sua presença conosco, irmãos. Nunca estamos sozinhos. Não te deixarei, nunca te abandonarei. Eis que estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Mas nós não cremos. Nós ficamos que nem barata tonta. Ele é o Deus da misericórdia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, o Deus da minha misericórdia. Como sabemos, irmãos, misericórdia significa não receber o que nós merecemos. Porque se nós fôssemos receber o que nós merecemos, nós seríamos fulminados. Eu quero trazer a memória que me dá esperança. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Por isso nós não somos consumidos. Irmãos, porque Deus é fiel, Deus nos ama, somos seus filhos, mas Deus tem um propósito, e o propósito de Deus para tudo isso, irmãos, é desconstruir a minha vida e construir no modelo que é Jesus Cristo. É nos conformar à imagem e semelhança de Jesus, o caráter de Jesus. Quando o batiam, ofendiam, Ele não revidava. E nós, irmãos, alguém nos ofende, o que a gente faz? Se alguém levanta a voz com a gente, o que a gente faz? Levanta mais. Cadê o caráter de Jesus? Essa pessoa está sendo usada por Deus para mostrar que eu não tenho nada disso. Vai expor meu coração. Jesus diz: olha, aquele que permanece na minha palavra deve andar como andei. Não é impossível, irmãos. O problema não está no Senhor, está em nós. É possível. É possível ser humilde, ser manso, ser bondoso, ser submisso. É possível. Mas eu e você precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz dia a dia e seguir a Jesus. É o caminho da cruz. Ali está falando de vontade, irmãos. Nossa vontade precisa estar sendo crucificada para ficar só a vontade de Deus. Quem vai prevalecer, a minha vontade, vontade de Deus? Não, eu quero fazer a tua vontade, Senhor.
Ele é o Deus da misericórdia, Ele é o Deus da paz. O que também aprendesse, recebesse, ouviste e vistes em mim, isso fazei. O Deus da paz está convosco. Ele fala: colocar diante de Deus toda a sua súplica, orações e ações de graça, que fique conhecido todas as suas ansiedades. Ele falará: o Deus da paz guardará os seus corações e as suas mentes. Mas nós não fazemos isso, porque nós ficamos no nosso mundo. Se não tivermos amor pelas coisas espirituais, nem prazer nelas, não podemos ter a mente de Cristo. Amamos as coisas espirituais? Amamos as coisas de Deus? Então não temos a mente de Cristo. Você quer avaliar? É para que nós a conheçamos, irmãos, que Deus é o Deus da esperança. E a esperança não é a esperança do mundo. Eu espero que o ano que vem nós vamos ter uma economia melhor. Esse é o mundo. A esperança em Deus é uma firme convicção que tudo é real que Deus falou. Tudo é real. Mas nós cremos, nós buscamos, nós ansiamos, conhecemos o Deus do amor, conhecemos o Deus da graça, o Deus de toda consolação, o Deus de toda misericórdia, o Deus da paz, o Deus da esperança. Romanos vai dizer 15, olha aqui, Romanos 15, ele vai dizer 13: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Irmãos, o povo de Deus deveria ser o povo mais feliz do mundo. Ele foi salvo pela graça, ele ganhou uma paternidade celestial, uma filiação celestial. Ele não é desse mundo, a sua pátria não é desse mundo. Sabemos que o nosso Senhor vai vir nos buscar e iremos eternamente viver com Ele uma vida celestial. Irmãos, o povo de Deus deveria ser o povo mais feliz do mundo. Que apesar das circunstâncias e provações e circunstâncias que nós enfrentamos, irmãos, Deus tem um propósito. Deus é amor, Deus é de misericórdia, Deus é de paz, Deus é de graça. E, amados irmãos, Deus é o Deus da esperança. O povo de Deus devia ser o povo mais esperançoso do mundo. Olha a nossa conversa, a situação está ruim, o governo está mal, a circunstância vai estar pior, amanhã vai estar pior ainda. Como se nós não vivêssemos, irmão, em outro reino. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, anda nos seus caminhos, tudo lhe vai bem. Não quer dizer que não tenha problemas, mas vai bem. Por que vai bem? Porque o bem de Deus está sendo formado em nós. E o bem de Deus é Cristo. Então, quando nós olhamos Deus de toda a esperança, irmãos, na Escritura a esperança é uma certeza adiada. Você crê que Jesus vai vir? Eu estou esperando. Mas você crê? A palavra de Deus diz a todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Por que amam a vinda de Jesus? Porque amam o seu Senhor. Amam o seu Senhor. Então eles esperam a vinda do seu Senhor. Mas essa esperança, irmãos, ela acontecerá. Ela é tão real, irmãos, quando a primeira vinda de Jesus. Ela é tão real. E eu vou dizer uma coisa: tudo no mundo aqui vai acabar. Mas a esperança em Cristo Jesus é mais real que tudo que tem no mundo. O povo de Deus deveria ser um povo de esperança. Tem um amado irmão que escreveu assim: há um bálsamo para toda dor, um remédio para toda tristeza, o olho mirando atrás para a cruz e para a frente na certeza da vinda de Jesus.
Olhe para a cruz, irmãos, e olhe para frente. Por isso que Jesus diz: olha, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Aqueles homens lá olhavam, irmãos, de longe, e eles se alegravam, eles regozijavam no Senhor. Precisamos aprender o caráter de Deus. As provações são oportunidades de nós aprendermos na experiência, de fato, que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é paz, Deus é consolação, que Deus é esperança, que Deus é o nosso Deus, e Ele sempre nos conduz em triunfo, vitória. Para o que, irmãos? Para que o bom perfume de Cristo seja manifesto. Isso glorifica quem? Ao nosso Pai. Irmãos, vão perguntar: quem são aqueles que vêm da grande tribulação? Quem são eles? São aqueles salpicados com o sangue do Cordeiro. Eles aguardam, anseiam a vinda de Jesus. Irmãos, nós só podemos crescer, não em pé, e sim aos pés de Cristo. Nós estamos muito em pé. Precisamos estar aos pés de Jesus. As provações, ela vem o endereço certo para a minha vida e sua vida. Por isso tudo coopera, contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo um propósito. Um propósito. Qual é o propósito? Ser conformado à imagem e semelhança de Jesus. Porque a imagem e semelhança de Jesus expressa o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a consolação de Deus, a paz de Deus, a esperança de Deus e o bom perfume de Cristo em nossas vidas. Que possamos, irmãos, entender, mas precisamos ter uma plena convicção daquilo que eu falei primeiro. Você já nasceu de novo? O nosso irmão Antônio Buchaim, falecido, pastor, ele dizia assim: 20 anos, pastor, nunca tinha nascido de novo. Pregava bem, frequentava todas as reuniões, orava, tudo normal. Não tinha nascido de novo. Uma das grandes dificuldades é que as pessoas acham que nasceram de novo e ainda não. E isso não quer dizer que você não vai ter tribulação, angústia, mas seu coração está voltado por Deus. Não quer dizer que você vai ter suas quedas, mas seu coração está voltado para Deus. Você ama o Senhor, você se volta para Ele, você anseia pelo Senhor, você quer ver o Senhor. Você quer a manifestação de Deus em nossas vidas, que é o próprio caráter de Jesus sendo formado em nós. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, irmãos. Quantas coisas nós estamos culpando pessoas? Quantas coisas? Quantas coisas nós dizendo assim: é o meu marido, não, é a minha esposa, não, é meu filho, não, minha irmã lá na assembleia. Não, é meu vizinho, não, é minha vizinha, é meu sogro, minha sogra, é minha nora, meu genro, seja qualquer um, a gente fica culpando as pessoas. Se somos filhos de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo um propósito. Deus está usando essas pessoas para mostrar onde está o nosso coração. E nós vamos ver, irmãos, que muitas vezes Deus usa as pessoas para mostrar que nós somos iguais. Eu tenho muito amor
Alguém pisa no nosso calo, não tem amor mais. Não tinha muito amor. Agora, se você reconhecer isso e for aos pés de Jesus e confessar, Deus é misericordioso. Deus é gracioso. Preste bem atenção, Deus está chamando a igreja para voltar para Ele. É retorno, irmãos. Nós estamos em época de restauração da casa do Senhor. É retorno, é retornar. Aqueles irmãos ali em Esdras, Jeremias Ageu vai dizer assim, e é naqueles 16 anos parados, aí um profeta Ageu vai dizer assim: é acaso de habitar de vossas casas forradas, enquanto a casa de Deus está desolada? Considerai os vossos caminhos, ali é considerar o vosso coração. E vai dizer: olha, tendo semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não fartais, bebeis, mas não saciais, recebeis o salário, coloca no bolso furado. Considere o vosso caminho, considere o seu coração. Aí Deus diz assim: eu tirei de vocês o vinho, o azeite e o pão. Eu tirei de vocês, porque eu sou o vinho, eu sou o pão e eu sou o azeite. E tudo que você fizer nessa vida, se eu não for o principal, não for sua prioridade, sua vida vai continuar desse jeito. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele povo se arrependeu e voltaram a construir, e terminou a casa do Senhor, graças a Deus. É o que Deus está fazendo hoje, chamando de volta, restaurar a casa do Senhor. Não tem nada a ver com isso daqui. A casa de Deus é espiritual. A casa de Deus é sua igreja. A casa de Deus é a noiva de Cristo. É para voltar-se para o Senhor. Por isso que Deus usa as circunstâncias. Deus tem seus arranjos que nós entendemos. Mas uma coisa é certa: se nós cremos, nós sabemos que tudo está no controle do nosso Pai, e que nada está descontrolado. Nós estamos, mas Ele não. Para nós aprendermos, irmãos, volto a repetir, que Deus é esse? Deus é amor, Deus é a paz, é consolação, é misericórdia, é graça. E Ele sempre nos conduz em triunfo, porque somos o bom perfume de Cristo. Se nós estivermos submissos aos seus caminhos, aos seus arranjos, à sua vontade, à sua autoridade, no poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus seja louvado, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar.